Salve rapaziada, tô passando aqui no começo do vídeo de uma forma bem breve pra avisar que esse aqui vai ser um vídeo um pouco diferente. Quem já tá familiarizado com o canal sabe que eu gosto bastante de contar histórias e em cima delas criar embasamento para um argumento crítico, de uma forma bem despretensiosa e na maioria das vezes engraçada até, mas hoje não. Hoje eu vou no máximo dar um breve resuminho ali do contexto da história para embasar e exemplificar o que eu tô querendo falar. Mas a ideia aqui não é esmiuçar o que acontece em Pecadores, e sim gerar uma crítica séria, porque eu acho que esse filme precisa disso. Mais foco nos elementos do que na trama. Dito isso, muito prazer, eu sou o Matheus e hoje eu sugiro que você se recoste na poltrona, pegue uma batatinha e chame seus amigos que nós vamos falar de... Pecadores. Sinners, do original Pecadores, é um filme de terror contemporâneo lançado agora em 2025. Dirigido pelo Ryan Coogler, que é o mesmo diretor de Pantera Negra 1 e 2, do Creed, entre outros filmes. E protagonizado pelo Michael B. Jordan e o Miles Keaton. Mas o filme sempre abre um pouquinho de espaço ali para os personagens secundários terem um momento de tela e brilharem. Então vamos começar com um breve resuminho ali do contexto da história pra gente poder gerar a nossa crítica. Ah, lembrando que pode ser que em algum momento algum spoiler vaze, e isso daqui é um filme muito recente, então se você vai assistir o que eu tenho pra falar, vá por sua conta. Esse filme conta a história de dois irmãos gêmeos, o Fumaça e o Fuligem, ambos interpretados pelo Michael B. Jordan, sendo um mais engraçadão e descontraído, enquanto o outro é um badass mais sangue frio e calculista. E os dois são dois gangsters. E pra contexto, esse filme se passa em 1932, na época da lei Jim Crow, e no ápice da lei seca e da Grande Depressão norte-americana, no estado do Mississippi, na cidade de Delta. E essa tal lei Jim Crow foi um sistema de segregação que aconteceu lá nos Estados Unidos, principalmente no sul, em meados ali do século 19 e 20. Essas leis conhecidas como leis de Jim Crow estabeleciam a segregação em espaços públicos, como bares, banheiros, ônibus, hospitais, etc. Para traduzir melhor, sabe o que aconteceu com o apartheid lá na África? Então, é mais ou menos a mesma vibe, onde brancos e negros tinham espaços diferentes. Você não podia ser uma pessoa negra e frequentar o mesmo restaurante que outras pessoas brancas. Já a tal lei seca refere-se ao período de proibição alcoólica de 1920 a 1933, refletindo em densas referências culturais e musicais, como o Juke Point, onde se consumia bebida alcoólica, e ouvia blues. E esses dois irmãos foram criados nessa cidadezinha do Mississippi. Porém, eles fugiram e foram viver em Chicago, onde se aliaram ao crime organizado e fizeram muito dinheiro com isso. Então, 7 anos depois, eles retornam para Delta, com o intuito de abrir um bar de blues exclusivo para negros. E essa primeira 1 hora de filme é sobre isso. Esses dois irmãos que acabaram de voltar para Delta e estão ali coletando recursos para abrir o seu bar de blues. Esse filme tem uma ambientação muito apaixonante. Principalmente se você for uma pessoa negra, você vai se apaixonar pelos cenários. Até porque foi esse sentimento que ele me passou. Eu fiquei tão emocionado que eu fui no grupo dos moleques ali que assiste filme comigo pra comentar sobre o quanto o filme tava bonito e tipo assim, ainda tava na metade, eu não tinha nem terminado. Mas é porque isso é feito de propósito. Você acompanha esses dois irmãos que roubam demais a cena. Isso porque o protagonista mesmo é o Sammy, o primo mais novo deles. O Michael B. Jordan é um personagem secundário, mas ele tá muito bem aqui, é um dos melhores papéis que eu já vi ele interpretar na vida. Até porque ele não é conhecido por ser um puta ator, né? E não me entendam mal, eu adoro esse maluco, mas ele é um cara conhecido muito mais por ser um ativista negro político e por ser um cara bonito do que por ser um ator de renome. Ele não é o Daniel Kaluuya, Robert De Niro, o Al Pacino da vida, mas aqui ele tá muito bem, consegue dar bastante destaque para as duas personalidades distintas e ênfase na característica de cada um deles, além de que sempre que ele aparece, ele rouba real a cena. E tem toda essa ambientação de cidadezinha negra, maquiagem, figurinos, cenografia, toda a estética desse filme é muito apaixonante. Ela é linda, imersiva e ainda tem um plus a mais pra quem é negro, pelo amor à nossa cultura que tá escancarado ali na tela. Mas tudo isso é uma máscara. O Ryan Coogler é um cara muito conhecido sim pelo seu amor à cultura negra, por esbanjar isso nos filmes, por ser um ativista político negro dentro de Hollywood, mas ele é um cara muito romantista. E eu obviamente vou fazer várias associações com escolas literárias aqui, até porque é difícil demais fugir disso e elas servem muito bem pra embasar o que eu tô querendo falar. Então o romantismo é caracterizado pela emoção, individualidade, idealização da natureza e do passado. E o Ryan Coogler faz muito isso nos filmes dele. Apesar de a maioria dos filmes dele ter um contexto histórico sim e abordar temas que envolvem negritude e racismo estrutural, o cara parece que sempre tá fazendo uma história da Disney. Mesmo quando ele tenta ser niilista, cínico ou até realista e modernista, as obras dele sempre romantizam os acontecimentos. E isso é um problema absurdo visando as obras que ele está trazendo pra nós. E isso é uma visão individualista, tá? Isso é a minha opinião sobre o que eu acho
dos filmes desse cara. Tem gente que gosta de coisas mais leves, finais bonitinhos, e vai olhar pra isso e falar: pô, Tebas, mas até que é legal ter um cara lá em Hollywood que faz filminho da Disney pra negros. Mas eu não gosto. Eu acho que falta tato pra esse diretor pra ele poder falar sobre as coisas que ele tá falando. Até porque é impossível falar sobre Ryan Coogler e Pecadores e não associar a Jordan Peele, o fantástico diretor negro conhecido pelas suas obras pós-modernas de terror, que por sinal tem a mesma abordagem, tratar de assuntos sérios sobre racismo estrutural dentro de uma ótica fictícia. Conhecido por ter feito Corra, Nós e o Nope, e por sinal ele foi o cara que inaugurou essa estética. E o Ryan tá aqui emulando essa fórmula, mas sem o tato que o Jordan Peele tem. Quando você aborda temas como segregação racial, escravidão ilegítima e até Ku Klux Klan, você precisa ter um pouco de sisudez, velho. E ele não tem isso. Esse filme tem os mesmos problemas que Pantera Negra pra mim. Uma direção meia boca, sem nenhuma inventividade e um roteiro sem alma. E não só isso, mas os mesmos acertos que Pantera Negra também. Os elogios que cabem lá em Pantera também cabem aqui. Cenários lindos, figurinos fantásticos e amor à cultura negra. Não à toa, os caras ganharam o Oscar de melhor figurino lá em 2023. Então é muito nítido o amor que ele tem à nossa cultura. Ele não é um negro que disfarça suas origens. Ao contrário, ele exalta elas. Mesmo dentro do racismo, ele consegue encontrar estilo. E aqui ele traz de tudo: africano, estadunidense, tem até um pouco de Brasil com funk. E não é só nas vestimentas, mas na cultura em geral. A gente tem blues, rap, hip hop, rock e até estéticas religiosas, como voodoo e estéticas de histórias sobrenaturais de matrizes africanas. Então é tudo muito bonito de ver, é fantástico de assistir, é um vislumbre para os olhos. Mas quando você presta atenção no jeito que ele tá falando e na mensagem que ele tá passando, sua ideia já muda. Outra coisa que vale ressaltar é que não é só a falta de tato que é um problema do Ryan Coogler, mas como eu acabei de dizer, a inventividade também. Como mostrar as cenas, como lidar com a câmera, como compor aquele momento pra ele ser o mais eficiente possível, independente do tipo de emoção que ele tá querendo te passar, seja grandiosidade, seja medo, seja, sei lá, emocionante, mas como fazer isso o melhor possível. As cenas dele, mesmo que sejam grandiosas, e ele é um cara muito espalhafatoso, dá pra ver que ele gosta de fazer coisas grandes, elas não têm alma. E é um negócio que eu já tinha percebido lá em Pantera Negra. A cena, obviamente, tirada de Rei Leão, quando o T'Challa vê o pai dele lá nos sonhos, ela é linda, mas ele é totalmente sem alma. Eu queria ter me arrepiado, chorado, ou até me emocionado vendo aquilo, mas ele não conseguiu tirar nada de mim. Igualmente, a cena da morte do Killmonger é deslumbrante para os olhos e vazio para os sentimentos. Mas em resumo, essas são as minhas considerações sobre a primeira 1 hora de filme. Muito bonito de se assistir, mas ao mesmo tempo vazio. Tem amor à cultura negra, mas falta tato pra ele falar sobre o que ele tá querendo falar. Agora vamos pra segunda metade, que o filme tem uma virada de trama e agora vai ter spoiler, viu? O filme se passa em um dia só, tá? Ele se passa os meninos coletando recursos durante o dia e à noite a inauguração. E eles conseguem abrir o bar de blues deles. E o bagulho é um sucesso, tá todo mundo ali bebendo, dançando, cantando, até vir a vez do Sammy tocar a guitarra dele. E quando ele toca, tem a melhor cena no quesito direção, na minha opinião. Além disso, a gente vai pausar um pouco pra falar sobre o misticismo de Pecadores. A série inicial conta pra nós, em um formato de uma história antiga, sobre como a música tem poder, e que grandes músicos, quando se entregam de corpo e alma, conseguem transcender a realidade, e o tempo e o espaço rompendo barreiras. Esses são chamados bardos. Mas também tem um problema com relação a isso. Quando a música ultrapassa esse limite da realidade, ela pode acabar invocando monstros. E é isso que acontece. Em uma cena muito bonita, o Sammy se entrega pro blues, ultrapassando os limites da carne. E aqui foi o único momento que o diretor teve inspiração. Ele traz culturas afrodescendentes de toda parte, mesclando rap, hip hop, rock e até danças de matrizes africanas. É lindo de ver. Mas nessas o Sammy acaba invocando um vampiro, que ouve aquilo, se interessa pelos poderes de bardo do garoto e quer capturar ele pra, sei lá, dominar o mundo. E aí dá umas tretas, uma galera morre e quem sobrou vai ficar dentro do bar tendo que sobreviver a lutar contra esses monstros. E tipo, ele até traz de uma forma inteligente o misticismo de vampiros, como por exemplo, eles não podem entrar dentro do bar a não ser que eles sejam convidados, igual é o Drácula original. Eles são fracos contra alho também. O diretor brinca legal com a mística de vampiro. Mas na moral, falta tanta coisa. O Ryan Coogler não é um bom diretor de terror. Na verdade, ele não veio desse gênero. Ele é um diretor de aventura. É só você ver os
filmes antigos dele. E eu entendo que, por amar a nossa cultura e tentar emular a fórmula do Jordan Peele, ele achou que ele ia cair de paraquedas aqui e fazer um filme fantástico logo de cara. Mas ele esqueceu que isso não é normal. O Jordan Peele é um caso muito à parte. Um diretor que fazia curtas de comédia cair em outro gênero que é, tipo, o extremo oposto e fazer Corra, uma das obras mais importantes do terror contemporâneo, é assustador, é fora da curva. Então o terror aqui é zero, ele não funciona. Na verdade, parece uma aventura. Eu sinto, inclusive, que ele tava querendo fazer um filme sobre essa aventurinha. Um filme mais tranquilo e suave, mas sei lá, talvez pela temática de vampiros, né, essa abordagem, e pelo fato do gênero terror estar em alta, ele optou por ele. Mas, gente, não tem terror. Se esse filme aqui não tivesse gore, ele poderia muito bem ser classificação etária 12 anos. Ele é realmente uma aventurinha. A minha mãe odeia filmes de terror, filme que tem muita violência, e eu recomendei pra ela e ela gostou. É nesse nível. E de novo, não me entendam mal, não é um problema você fazer um filme mais leve, mas ele tá fugindo totalmente à proposta da própria idealização. É sério, não tem como. O roteiro e a direção são os pontos mais fracos desse filme. Isso é muito triste, cara. Ele até tenta criar umas cenas de terror ali, com os contrastes de cor, achando que tá fazendo umas cenas macabras, mas na moral, é tudo muito coreografado. Típico de filminho da Disney. O vilão, na verdade, parece muito o Killmonger. Performático demais, ele canta, ele dança, tem uma cena ali no meio que parece que o filme tá fazendo um musical, que até faz sentido um pouco com a proposta da hora, mas tipo, é tão cafona e fora de tom, velho. Na verdade, o que parece pra mim é que ele tá fazendo aquele videoclipe do Wall to Wall do Chris Brown, que tem vampiros e negros. Outra coisa muito importante é que algo que o Jordan Peele sempre faz nos filmes é usar de crítica social. Em sua maioria associados ao racismo, mas não necessariamente. Por exemplo, em Nope, a crítica dele é com relação ao sensacionalismo midiático e um pouco de capitalismo ali, vai. Os irmãos estão enfrentando uma ameaça alienígena e mesmo diante da morte eminente, eles estão dispostos a tentar tirar uma foto do bicho pra poder ficar rico. Mas não importa qual seja a crítica, o Jordan nunca abdica dela e do contexto pré-estabelecido pra dar ênfase na virada de trama. E assim como todo filme de Jordan Peele, como eu já disse, ele tá emulando a fórmula, Pecadores tem a virada de trama, que é quando vira uma história de vampiros, enquanto que lá em Corra é a parada de dominar o corpo, em Nope é a baleia voadora, em Nós é a cidade invertida. Todos esses têm um ponto de virada de chave da realidade pra ficção. Mas o Jordan continua usando do seu contexto e da crítica em todo o filme. Ela nunca vai se perder. Na verdade, as analogias e metáforas que ele tá fazendo servem pra dar sustância pra os argumentos dele. O bagulho de dominar o corpo lá de Corra é literalmente uma alegoria à escravidão, porém em um nível elevado à última potência, né? Porque é uma ficção. É uma escravidão tão bruta que o senhorio toma o corpo do negro pra ele, obrigando o escravo a ter que viver assistindo o seu corpo ser tomado por outra pessoa, sem poder fazer nada, entendeu? O filme começa falando sobre miscigenação de raça, ou a famosa palmitagem que a gente fala aqui no Brasil. E é uma crítica séria sobre as red flags e os problemas de se viver um relacionamento interracial. Entendam bem, problemas de se viver. Ele não tá falando que tá errado um branco ficar com uma negra e vice-versa, mas que existem problemas de racismo dentro desse tipo de relacionamento. E isso é um fato, não teoria. E mesmo quando ele muda de gênero, muda a narrativa, ele ainda tá falando sobre isso. Ele continua abordando o tema associando miscigenação de raça com escravidão, que é o que acontecia com os escravos, tanto que aqui no Brasil, um filho de um senhor de escravo com uma negra era chamado de mulato. Tipo assim, é fantástico, é genial, é literalmente absurdo, o cara é gênio no que ele tá falando. Agora, aqui, não acontece isso. O filme tá falando sobre segregação de raça e empoderamento negro na década de 30, com esse bar de blues exclusivo pra negros, e quando o filme muda, ele esquece tudo isso. Sério, o contexto vai pra Casa do Chapéu, e o filme vira literalmente uma aventurinha sobre a galera dentro da casa tentando sobreviver. Alô? Entende agora o que eu tô falando? O Ryan Coogler não tem tato pra falar sobre as coisas que ele tá querendo falar. E se a ideia já era trazer essa trama aventuresca de vampiros, por que você me deu 1 hora de contexto pra simplesmente jogar eles fora? Ele até flerta um pouco com a ideia de racismo ali, associando a KKK e ao vampiro, mas na moral, eu acho que foi coincidência, porque é tão sutil que passa batido, ele nem vai falar sobre isso depois de novo. Porque o vampiro quer dominar o mundo, né? Ele quer criar um mundo de vampiros, então dá pra gente associar isso um pouco a genocídio de raça, mas tipo assim, eu não acho que seja o caso, ele não queria fazer isso, é só uma coincidência, ele é um vilão genérico de uma trama genérica. E aí, logo em seguida, tem um momento que me matou.
Eu pausei o filme e fiquei ali uns 20 minutos pensando, será que eu realmente quero terminar depois disso aqui? Eles estão ali, os sobreviventes, trocando uma ideia com o vampiro-chefe, e aí o cara começa a fazer um discurso sobre como ser vampiro é bom, que os negros deveriam aderir a isso pra serem livres, e que na verdade esse clube que os irmãos compraram é um matadouro da KKK, e o cara que vendeu pra eles é o líder, e que ao amanhecer essa seita racista ia invadir e matar todo mundo ali. E mais, que o vampiro salvou todos eles, porque as duas primeiras vítimas dele foram o sobrinho do Conde Dragão e a namorada dele, e que ele tá lutando pelo bem dos negros, que eles devem se unir em prol do amor e da amizade. E eu não tô zoando, o filme usa essas frases no discurso do vilão: vamos nos unir pelo amor e pela amizade pra derrotar a KKK. É o vampiro falando isso. Cara, desculpa, mas isso é sério? Tem tanta coisa errada nesse discurso que eu realmente pausei o filme e fiquei ali uns 10 minutos pensando, nossa, depois de ouvir isso, eu realmente quero terminar de assistir esse filme. Porque primeiro, eu sei aonde isso vai dar. Segundo, que porra é essa? Eu não tô brincando, essa cena me deu asco, ela me deu um leve nojo, me deu assim, nossa, eu fiquei pensando, não é possível que o diretor negro tá falando isso, cara. E tipo, ele tá falando isso em um filme que tem um contexto com escravidão ilegítima, a porra da Ku Klux Klan querendo fazer extermínio de raça e segregação racial. Dá todo um ênfase pro amor à cultura negra, pro empoderamento da nossa raça com esse bar, traz estéticas e referências da cultura pra cá, pra assim, engrandecer o movimento. Tem muito foco no blues e como ele influenciou na cultura preta e na criação da nossa identidade, pra no fim, quem foi que salvou os negros é um vampiro branco, por coincidência, e que o vampiro quer criar uma comunidade de amor fraternal entre todos. Tipo assim, Ryan Coogler. Pô, cara, onde foi que eu me perdi entre segregação e KKK pra, tipo assim, vampiro que quer espalhar o amor? Pô, velho, que roteirinho medíocre, mano. Que tristeza que é esse filme, papo reto. Esse discurso desse cara mata o filme pra mim. Ele me perdeu total ali. A primeira uma hora não tava nota 10, mas ela tava muito boa. Toda a construção estética, as atuações, a narrativa e o contexto ali da negritude, que tava meio sem grandes aprofundamentos, mas tava ali, tava legal. Mas aí ele vira um filme de invasão domiciliar sobre vampiros, esquece totalmente a primeira uma hora, e eu falei, tá, o filme caiu bastante, mas ainda tá ok. E aí veio esse discurso e aí é sério, eu não queria mais assistir o filme, velho. Até porque, como eu já disse, eu sabia como isso ia terminar depois desse discursinho da Disney. E olha só, eu acertei, o filme acaba como eu imaginei. Um final super genérico e romancista, e ele até tenta ser um pouco niilista e pessimista, mas até dentro dessa ótica ele é romantista. As pessoas se dão mal, todo mundo se ferra, mas o filme acaba bonitinho. Tem uma reviravolta de, eles se ferraram aqui, mas olha o lado bom da coisa. É tudo muito Disney e purpurina, velho. E isso não cabe pra esse filme. É um final muito fraco. Outra coisa que vale ressaltar pra gente não terminar nesse clima de enterro é que vale destacar que os efeitos práticos são bem legais. Apesar de o diretor não saber usar eles com maestria, dá pra ver que ele tinha uma equipe ali muito eficiente pra isso. Minhas considerações finais é que Pecadores é um filme triste. Eu queria muito ter amado esse filme, gente. Assim como eu amei Sorria 2, como eu amei o Uncut of the Dead, que foram os únicos dois filmes que eu assisti esse ano que eu dei 10. Eu queria ter amado Pecadores e dado nota 10. Mas assim, nem de longe ele é 10. Precisa de muita coisa pra isso daqui ser considerado muito bom. Ele tem que melhorar demais, demais, demais. E isso é uma pena, velho. Porque ele começa tão legal, a estética é tão apaixonante, que eu queria que ele fosse um filme muito bom. E ele não é. Ele não é um filme genérico, dessa leva aí que eu vivo reclamando de filminho de terror feito só pra tirar dinheiro de trouxa. Ele é bem autoral, na verdade, tem uma ideia ali muito bem estabelecida. Mas ele não chega no seu auge em momento algum. O filme começa incrível e quando era pra ele ir no ponto mais alto, ele vai e embarca na onda da mediocridade. Esse filme na mão do Jordan Peele seria uma obra-prima. Saldo final é que pra mim é um filme nota 7, mas sem coração. E o que significa isso? Que eu não gostei. Mas isso só mostra o quanto os méritos deles são positivos, tá? Mesmo essa trama de vampiro genérico e esse discurso Disney purpurina da vida sendo bem ruins, os méritos da produção, maquiagem, cenografia, atuação, tudo que envolve conceitos técnicos, tirando o roteiro e direção, são fantásticos. Eles seguram a onda a ponto de eu achar que um filme sem alma ainda é bom. Então pro filme que tem uma direção ruim e um roteiro sem alma ser nota 7 pra uma pessoa que não gostou, e eu real não gostei,
é porque os méritos dele são muito positivos. Mas no real é o que eu disse, é um filme que tinha tudo pra ser um filme nota 10, incrível, eu me apaixonar por ele e ele não é. Eu recomendaria? Sim, acho que quando a gente se trata de filmes bons, todo mundo tem que assistir pra ter a sua própria opinião. Às vezes você é uma pessoa que gosta de uma abordagem mais romântica, e aí você vai ter uma interpretação bem diferente da minha, que sou um velho niilista que gosta de, sei lá, Corra. E essa é a minha interpretação como um homem negro falando, tendo um pouco de lugar de fala pra dar o meu destaque sobre o que eu achei de uma obra que envolve negritude. Esse discursinho da Disney pra mim foi literalmente o que matou o filme. Se ele não tivesse isso, pode ser que eu tivesse gostado muito mais. E outra coisa importante que vale a gente ressaltar é que eu estou criticando, mas é justamente porque, como no vídeo de Caceta e Planeta eu já falei, eu critico muito as coisas que eu gosto, porque eu acho que a gente tem potencial pra fazer algo maior ainda. O cinema nacional, assim como o cinema negro, andam juntos, porque eles são underground, eles são desvalorizados. E por cinema negro, entenda que eu tô falando de filmes que envolvem mais ou menos isso daqui. Uma temática que envolva racismo ou que fale sobre negritude. Como Infiltrados na Clã, Judas e o Messias Negro, o próprio Corra, Cidade de Deus, filmes desse gênero. E eu acho que a gente tem potencial pra fazer coisas absurdas. O próprio Judas e o Messias Negro é um filme tipo assim, meu Deus, assustador de tão bom. Então, de novo, assim como o cinema nacional, o cinema negro tem potencial pra fazer coisas absurdas. E aí ver um filme que tinha uma ideia fantástica embarcar na onda da mediocridade é muito triste. Por isso eu acabei criticando ele bastante. Mas é isso, rapaziada. Hoje eu quis fazer isso, trazer uma abordagem um pouco mais técnica sobre uma obra que eu acho que tem muito espaço para discussões saudáveis. E para quem chegou até aqui, eu vou pedir para você deixar o seu like. Se tiver gostado da minha opinião, compartilha com os seus amigos. Se for novo aqui, se inscreve no canal e marca o sininho. E se você quiser dar a sua opinião sobre o que eu achei, pode falar aí nos comentários, eu vou adorar. Lembrando que vamos respeitar o coleguinha, nada de babaquice, racismo, só dar sua opinião mesmo. Mas é isso. Muito obrigado pelo carinho, um abraço, é nóis, tamo junto.